Novos tempos, novos sentidos. Réus do Mensalão começam a cumprir pena. José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, e José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, terão benefício do regime semiaberto até que todos os embargos sejam julgados. Marcos Valério, operador do esquema, e Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, vão para a cadeia mesmo. Vamos entender melhor o assunto? Formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, principalmente, contra alguns parlamentares, contra alguns congressistas, né, contra alguns ministros e também contra alguns banqueiros e publicitários envolvidos numa campanha, né, numa campanha política e de apoio político ao governo federal do ano de 2005. Os fatos são datados de 2005. A acusação teve início em 2007 com o recebimento da denúncia, com o recebimento da acusação pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de 2007, foi iniciada a fase de instrução probatória, ou seja, a fase em que tanto o Ministério Público quanto a defesa dos acusados, eles tiveram a oportunidade de produzir provas. Essa fase foi encerrada, tão logo se iniciou o julgamento em agosto de 2012. Como a acusação ela é conjunta e a sentença ela é proferida contra todos, ela ainda não ocorreu, já que está pendente a apreciação de um recurso, que é o recurso de embargos infringentes. Tempo de mudanças? Até que ponto esse longo julgamento muda os costumes da política brasileira? Para analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal e os rumos da política, eu recebo o professor Moisés Augusto Gonçalves, especialista em política brasileira. Professor, seja muito bem-vindo ao Novos Tempos. Primeiramente, como que a gente pode avaliar esse processo até aqui? Boa tarde, Aline, boa tarde, telespectadores. Veja, o processo de julgamento do Mensalão é um processo emblemático, não é? É a primeira vez na história do Brasil que altos personagens da cúpula do Estado são submetidos a processos como esse, né? Nesse sentido, significa um avanço, né? Significa que o Estado brasileiro, através do Judiciário, está dizendo que não existem pessoas nem imunes e muito menos impunes. O problema é que ainda é um julgamento de exceção, não é? Na verdade, os que foram julgados e condenados, na verdade, eles estão repetindo aquilo que já é uma prática secular na história do Brasil, não é? Eu diria que desde que aportaram os portugueses, os lusitanos, o componente da corrupção já está presente no gerir e apropriar-se da riqueza dessas terras. Então, o Mensalão não seria novidade, a novidade é a punição. A novidade é a punição e junto a essa novidade tem uma outra novidade, que é justamente o partido que se construiu levantando a bandeira da ética contra a corrupção, que está tendo seus membros julgados pela primeira vez. Então, a novidade está em que esse partido que levantou a bandeira da ética acabou reproduzindo, repetindo tudo aquilo que condenava nos outros. Pois é, professor, e com relação à atuação do Supremo, a gente percebe que o Supremo, né, diferentemente dos Estados Unidos, ele julga em frente às câmeras, né? Ele discute as suas questões na televisão. Então, o povo tem esse acesso mais fácil, né, mais democrático. Há também um julgamento da sociedade com relação à atuação do Supremo? A primeira coisa é pensar o papel do Supremo. O Supremo não é só uma instância técnica e jurídica. O Supremo é, por excelência, uma instância política. Não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa instância política, que julga também tecnicamente, ela está sob o fogo cruzado da opinião pública e de uma opinião pública no Brasil cada vez mais crítica e cada vez mais desejosa de resultados e de resultados efetivos no sentido de combater essa chaga terrível da sociedade brasileira que está incrustada no aparelho do Estado, não é? Que é a corrupção. Perfeito. E aí, no caso, então, o senhor acha que essa opinião pública sai um pouco mais
crente com relação à política por causa desse julgamento? Eu costumo pensar, como cientista político, que todos os resultados são provisórios, como se trata de um processo extremamente complexo, onde diferentes interesses de bastidores estão atuando o tempo todo, não é? Nós temos um avanço nas decisões até agora. Nós temos também uma série de excessos, é preciso considerar, não é? Por exemplo, até agora eu estou esperando que o mesmo rigor aplicado aos réus do mensalão do PT sejam aplicados aos réus de outros mensalões, inclusive mais antigos. Vamos pegar o mensalão mineiro, o mensalão do DEM em Brasília, não é? Então, para me sentir efetivamente contemplado por essa instância do Estado, que se chama judiciário, é preciso que ela estenda os seus tentáculos ao conjunto dos esquemas, e não apenas a um dos esquemas. E o senhor acredita que isso possa acontecer? Eu acredito que a opinião pública brasileira e a imprensa têm um papel muito importante nisso, no sentido de mostrar que os desvios dos recursos públicos, quer seja para financiamento de campanha, quer seja para proveito próprio, eles não se situam apenas numa dimensão do espectro político. Infelizmente, eles se estendem, esparramam pelo conjunto do Estado brasileiro, não é? Então, por exemplo, nós temos que repensar financiamento de campanha no Brasil. Sim. Não é? Nós temos que repensar uma reforma política que não se limite apenas a um aspecto, mas contemple toda a articulação e o processo de representação, de eleição para representação política. Não é? Então, é preciso dar uma olhada de conjunto. Até agora, eu acho que debates calorosos diante do público, a opinião pública se colocando, temos alguns avanços, mas absolutamente insuficientes em relação, por exemplo, àquilo que as entidades e organismos têm apontado, particularmente a Transparência Brasil, que por ano no Brasil são desviados mais de 100 bilhões de dólares dos cofres públicos. Uma realidade triste, né? E isso não está só na mão do Zé Dirceu, do Genuíno, do Delúbio, nem Marcos Valério. Isso está esparramado, não é? E é preciso juntar isso que está esparramado para que haja uma limpeza efetiva. Detalhe, Aline, importante, que não se limite apenas aos corruptos. Nós temos um problema sério no Brasil, que é atacar o corrupto, mas não atacar o corruptor, portanto, garantir a perpetuação desse tipo de crime. Isso, e todos estão ali inseridos no mesmo contexto, se retroalimentando, né? Se retroalimentando e, vamos dizer assim, causando pesados danos à sociedade brasileira. Né? Pois é, professor, e nesse processo todo do julgamento a gente viu aí muitos, na verdade, muitos políticos que foram presos fazendo gestos de luta, né? Muitas vezes como se eles fossem presos políticos. Qual que é a diferença? E há uma grande diferença entre políticos presos e presos políticos, né, professor? Os presos políticos são considerados assim por crimes de opinião, do exercício da liberdade, do seu caminho ideológico, da sua preferência partidária, pelo seu posicionamento em relação aos governos. Agora, político preso, não é? Aliás, nós temos pouquíssimos no Brasil, não é? São justamente aqueles que no exercício da sua função extrapolaram, fazendo da coisa pública coisa privada. Né? Então há uma diferença. Talvez eu compreendo o gesto, por exemplo, vamos pegar do Genuíno e do Zé Dirceu, porque lhes foi dado também uma oportunidade. Né? Qual que é essa oportunidade que eu estou querendo dizer? Que pela primeira vez a punição recai justamente sobre aquele espectro partidário que lutou contra isso. Então, óbvio que foi dado um gancho também, porque se esse processo contra eles tivesse sido tivesse antes um julgamento sério do caso Daniel Dantas, do caso Catiola, o caso Cachoeira, todos envolvem altos escalões da esfera política. E que não tiveram o mesmo resultado. Não tiveram o mesmo né? resultado. Então, isso deu uma brecha para que eles se colocassem oportunisticamente como vítimas. Sim, o que não é o caso, né? Pois é, professor, vamos fazer então uma rápida pausa na discussão para assistir o que o professor Rudá Risse tem para falar sobre o mensalão. O primeiro escândalo de corrupção na história que terminou em prisão. Eu tenho a impressão que o mensalão é mais uma confirmação de que todo mundo é igual, todo mundo rouba. Nesse mundo, nada vai sair de bom para nós. O mensalão não mudou nada. Já havia sido julgado, só não tinha sido executado. Nós sabíamos que eles iam, quem iria para a cadeia, já estava mais ou menos claro, e não influenciou absolutamente nada na prática eleitoral. A questão é como fazer essa pessoa, que afinal de contas mantém o país, elege os deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente,
como é que ele pode se inserir de fato na definição dos rumos do país? Aí o país muda, aí não tem volta. Professor, fica aí, como é que as pessoas podem se inserir na vida pública do país? Porque veja só, república é coisa pública é coisa de todos. Se é de todos, é nossa. E se é nossa, nós devemos ter um zelo pela coisa pública, quer seja pelos bens que pertencem ao Estado, quanto aos recursos que alimentam a máquina do Estado, isso tudo é feito com dinheiro do cidadão. Então, o cidadão, para ser cidadão efetivamente, é preciso ele acompanhar quem ele elege, saber escolher, acompanhar quem elege, acompanhar a destinação dos recursos públicos, e hoje nós temos uma série de mecanismos, inclusive a internet, que possibilita isso, não é? Então, para que a gente possa evitar que a coisa pública, o dinheiro público, o bem comum seja sacrificado em benefício de bens dos interesses privados, é preciso que a gente exerça uma cidadania ativa. Então, consciência política, mobilização, pressão, com todas as ferramentas e recursos que dispomos hoje. Dos recursos da tecnologia, do mundo da internet, aquele recurso que é uma receita clássica importantíssima, que são as ruas. Não é? Então, na verdade, tudo que a gente viveu aí esse ano, né, professor? Para a gente terminar, de qualquer forma, com esse julgamento do mensalão, o Estado de Direito sai ganhando? Todos nós saímos ganhando até agora, mas precisamos ganhar mais, precisamos ganhar por completo. Então é preciso que se passe a limpo esse país. E passar a limpo esse país significa esquadrinhar todos os cantos e recantos onde se tramam nos bastidores o desvio daquilo que seria para o bem de todos. Não é? Então, eu acho importante, mas absolutamente insuficiente. Eu, particularmente, aguardo que o judiciário brasileiro e que a população brasileira coloque na berlinda não apenas alguns, mas todos aqueles que se apropriaram do bem coletivo. Não dá para parar por aqui, né, professor? Somos a sexta economia do mundo e o 86º índice de desenvolvimento humano. Onde está o dinheiro? O gato comeu. Onde é que está o gato? É preciso que o judiciário Encontre, identifique e julgue. É verdade. Muito obrigada pela participação, viu, professor? Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até semana que vem.